Brasilinas e brasilinos, sejam bem-vindos ao hospício geopolítico favorito de vocês, o único lugar onde a sanidade mental vai para o espaço em velocidade de cruzeiro. Whoop-de-doo! What does it all mean, Basil? Senhoras e senhores, preparem o bolso, abram o aplicativo do banco e comecem o chororô, porque o amor venceu, a hipocrisia floresceu, mas a conta, meus amigos, chegou em dólar comercial, com frete expresso e com uma bela de uma taxa de importação de 25%. Pois é, meus jovens, vocês aí achando que a maior treta, o maior drama apocalíptico do ano seria o preço daquela brusqueta vagabunda na Shein, ou se a taxação do PEB aumentar na Shopee. Inocentes! O Comitê Judiciário dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Jim Jordan, olhou para o Bananil com aquela cara de quem encontrou um rato na sopa e mandou um recado direto, reto e sem vaselina. A gente está vendo a palhaçada que vocês estão fazendo aí, seus tiranos de quermesse. Os caras simplesmente soltaram uma atualização bombástica, um verdadeiro exposed internacional dos arquivos da censura no Brasil, dizendo com todas as letras que o nosso judiciário, capitaneado pelo nosso Voldemort de toga favorito, o imperador Xander Clayson, passou de todos os limites da megalomania jurídica. Segundo Washington, o Brasil não quer apenas mandar no que o seu tio do pavê, aquele reaça do WhatsApp, fala lá em Niterói. Não! O Brasil agora quer dar ordem, mandar calar a boca e censurar o cidadão americano dentro dos próprios Estados Unidos da América. Mano, imagina o tamanho da audácia. O Brasil, o país onde o transporte público atrasa 2 horas num dia bom, onde a internet cai se uma pomba espirrar no fio e onde o asfalto derrete com o sol, tentando dar bronca cibernética na terra do Elon Musk. É a personificação perfeita do seu Madruga tentando despejar o senhor Barriga usando um megafone quebrado. Com licença. Ai, aqui está o aluguel. Toma! E sabe qual é a punição, o castigo exemplar que os americanos estão cozinhando para meados de julho? Nada menos que um imposto de 25% sobre os produtos brasileiros. É o tarifaço do amor, meus queridos. Tudo porque o governo americano canetou e alegou que a nossa censura digital gourmet virou uma prática comercial injusta. Eu vim aqui cobrar os 14 meses de aluguel, seu bandido. Se você já achava que comprar uma muamba ia ficar difícil, espera até ver o preço do café brasileiro se o Donald Trump decidir que a gente virou oficialmente uma filial da Coreia do Norte com direito à praia e carnaval. Olá, cidadãos do Bostil, eu sou Kim Jumento e essa é minha esposa Kim Janja Ruim. Vamos entender direito como a gente chegou nesse nível de humilhação internacional, nesse subsolo da vergonha diplomática. O Brasil tem tentado censurar a liberdade de expressão americana em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também. Seja estrangeira ou no exterior, a comissão não deixará esses ataques passarem em branco. O House Judiciary GOP publicou na rede social X, e vamos abrir um parêntese aqui para apreciar a ironia totosa de usarem logo o X para isso. Eles publicaram que o governo do Bananil tenta sufocar o discurso americano há anos, como se fosse um vilão de desenho animado dos anos 80. Os caras usaram intimações pesadas, reviraram ordens secretas do STF que pareciam saídas de um porão da ditadura e descobriram um padrão bizarro. O relatório oficial mostra que juízes brasileiros tentam obrigar plataformas gigantescas como Facebook, Instagram e Telegram a derrubar contas não apenas em solo nacional, mas globalmente. É o Xander Clayson Worldwide Tour, meus amigos. Ele cansou de ser apenas o xerife da Praça dos Três Poderes. Ele agora quer regular a internet em Miami, quer dar ordens em Dallas, quer mandar no que o caipira de Ohio posta no Facebook. Teve ordem judicial determinando o bloqueio de perfis em um prazo ridículo de 48 horas, sob pena de multa de R$2.000 por dia. O comitê americano, obviamente, olhou para aquela multa em reais, fez a conversão para dólar, deu uma risada sincera e achou isso o cúmulo do absurdo. Os caras falaram: Olha aqui, parceiro, baixa o bola porque você não tem autoridade nenhuma sobre a nossa primeira emenda, não. E achou que parava por aí? Não, o poço do vexame não tem fundo. Esse buraco, a obra... Ai, meu Deus! Ai! Sobrou até para a plataforma Rumble. O relatório detalha que o CEO da empresa, o Chris Pavlovski, simplesmente se recusou a cumprir as ordens secretas e autoritárias de remoção.
E sabe o que Pavlovsky mandou na cara do Chandler Clayson sem piscar? Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, meu chapa, a menos que você consiga passar pelo governo americano primeiro. E o que o nosso STF respondeu, com aquela fofura de quem se acha o dono do universo? Responderam que o CEO estava confundindo liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. É a versão jurídica engomada do clássico Cala a boca, já morreu, quem manda na minha rede sou eu. E agora vem o plot twist mais maravilhoso, a cereja do bolo de estrume desse relatório. Os americanos acusam o CIAD, aquele órgão com nome de vilão da Marvel que serve para combater a desinformação, de tentar forçar o X a apagar posts que, pasmem, posts que elogiavam o Donald Trump e criticavam Joe Biden. Velho, o governo brasileiro tentou de verdade regular o algoritmo da eleição americana. É um nível de megalomania tão absurdo que chega a ser poético. É o equivalente exato ao Botafogo tentar demitir o técnico do Real Madrid porque não gostou da escalação do meio-campo. Claro que o X recusou a ordem absurda. E claro que o comitê americano enquadrou isso imediatamente como perseguição política pura e simples, citando inclusive a censura escancarada contra o Eduardo Bolsonaro só porque o rapaz estava nos Estados Unidos pedindo sanções contra Chandler Clayson. E para justificar o bloqueio do Garoto 03, o STF disse que ele estava espalhando fake news sobre o Banco do Brasil. Sim, meus amigos, o herdeiro da família real da internet virou de repente uma ameaça iminente ao sistema financeiro nacional. É mole o que mais? Aí você aí de casa me pergunta com aquela cara de desespero. Luiz, meu querido, e o que o nosso maravilhoso e genial Itamaraty fez a respeito disso? Ah, eles soltaram aquela nota padrão de quem foi pego com a boca na botija e com as calças na mão. Não é censura, veja bem, é apenas uma regulação fofa para proteger a democracia e o Estado de Direito contra a violência digital. Traduzindo para a língua do povo, a gente censura pelo bem de vocês, seus jacuzzi ingratos. Mas os americanos descobriram que o buraco é muito mais embaixo. O relatório aponta que o Bananil coordenou esses esforços de censura pesada junto com a Universidade de Stanford e outros governos num fórum esquisito em setembro de 2025. Stanford, meus amigos, a mesmíssima universidade que já tinha sido desmascarada nos Estados Unidos por lavar pedidos de censura do governo americano na eleição de 2020, agora resolveu fazer um intercâmbio de autoritarismo barato com o Bananil. É a globalização da mordaça, é o projeto Censura Sem Fronteiras, funcionando a pleno vapor. Mas, se você acha que essa treta colossal da internet era o único motivo para o governo do Trump querer transformar o Bananil em pó comercial, segura essa segunda bomba que explodiu exatamente na mesma semana para soterrar nossa reputação internacional. O Departamento de Estado norte-americano, agora chefiado pelo falcão Marco Rubio, veio a público meter o bedelho em outra decisão absolutamente genial do governo Lula: a expulsão sumária do cidadão russo Sergei Vladimirovich Cherkasov. Quem é esse rapaz? Bom, ele é apontado internacionalmente como um agente de elite do GRU, o temido serviço de inteligência militar da Rússia. O cara é um espião nível 007, só que com um toque indispensável de malandragem brasileira e carioquice. O maluco viveu no Brasil por pelo menos 15 anos usando a identidade falsa de Victor Miller Ferreira. O plano dele era digno de mestre do crime: conseguir a cidadania brasileira depois de escolar a portuguesa para aí sim circular livremente pela Europa e espionar todo mundo com um passaporte europeu. Ele usou essa identidade de carioca da gema russa para estudar na prestigiada Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e quase conseguiu um estágio no Tribunal Penal Internacional, em Haia, em 2022. Só que os holandeses e os americanos não são bobos, pegaram o cara no pulo, descobriram a farsa e mandaram ele de volta para o Bananil, onde ele foi devidamente preso em Guarulhos. A PF ainda revirou a vida do sujeito e achou um esconderijo secreto dele em Cotia, na Grande São Paulo, recheado até o teto com equipamentos de espionagem. Os caras mandaram os aparelhos direto para o FBI analisar. O russo foi condenado a 15 anos por documento falso e estava lá, mofando na Penitenciária Federal de Brasília. Aí, o governo russo, com aquela cara de pau monumental que só o Vladimir Putin consegue ter, pediu a extradição do sujeito dizendo o seguinte:
Não, imagina, ele não é espião não, ele é apenas um humilde membro de uma gangue de tráfico de drogas. Manda ele aqui pra Rússia pra gente julgar. E o que o Ministério da Justiça do governo Stalinácio faz agora, em pleno julho de 2026, com toda a sua sabedoria diplomática? Publica calmamente no Diário Oficial a expulsão do espião. A ordem oficial diz com todas as letras que ele vai ser escorraçado do país assim que terminar a pena ou, atenção para a pegadinha, se houver qualquer tipo de autorização judicial para uma soltura antecipada. E de castigo, ele fica proibido de voltar ao Brasil por 30 anos. Gente, que tudo! Expulsar o espião russo de elite de volta para os braços da pátria-mãe Rússia é punição severa ou é um prêmio de consolação com direito a tapete vermelho? É o equivalente exato a você expulsar o Neymar de uma festa em Ibiza e mandar ele de volta para a Vila Belmiro com as despesas pagas. O Departamento de Estado do governo Trump ficou absolutamente pábulo. Soltaram uma nota oficial dizendo que estão profundamente preocupados porque essa medida ridícula abre caminho para o espião voltar direto para o aconchego do Putin, enfraquecendo de forma brutal o combate a interferências estrangeiras. O Marco Rubio mandou o Bananil considerar muito bem o precedente perigoso que está criando. Ou seja, meus caros neurônios sobreviventes, de um lado, a gente irrita profundamente os Estados Unidos tentando censurar cidadãos americanos nas redes sociais. Do outro lado da moeda, a gente simplesmente passa o pano e solta um espião internacional que os próprios americanos passaram anos caçando. É um plano infalível para transformar o passaporte brasileiro em uma piada completa. Resumo da ópera: o governo atual conseguiu a proeza hercúlea de unificar os republicanos na Câmara, o Departamento de Estado do Trump e o bolso do sofrido consumidor brasileiro contra o próprio país. Se até o dia 15 de julho Washington confirmar e carimbar essa tarifa pesada de 25% por causa da nossa bendita regulação democrática da internet e dessas presepadas diplomáticas, parabéns de verdade a todos os envolvidos. Você aí, trabalhador, vai pagar muito mais caro na sua tecnologia, nos seus componentes, no seu comércio, tudo para que o CIED possa continuar tentando apagar posts no Twitter que ousam elogiar o Donald Trump. O Brasil tentou viver o seu próprio roteiro de 007 marcado para a morte, mas trocou James Bond pelo Lula e acabou transformando uma crise de espionagem internacional em um episódio de A Grande Família, patrocinado pela KGB. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.